Olá pessoal, começamos novamente o Céu da Semana, a nossa análise periódica que abrange as informações sobre o céu, dos planetas, signos, posições neste período de 6 a 12 de novembro. Céu da Semana marcado aí por um outro eclipse lunar total, aspectos de Vênus com Saturno, de Mercúrio também, do Sol, tanto com Saturno como com Urano, eclipse lunar total em Touro chegando. Dá boas-vindas, boa noite a quem chega, boa tarde, bom dia para quem assiste agora ao vivo, boa noite, Cá Sanches, pessoal que chega e também que assistirá ao longo da semana na gravação. Gi Pires, bem-vinda. Boa noite, Fernanda Balestrin, pessoal que chega. Giovânia, pessoal aí assíduo na nossa live semanal sobre esse período que já vem por um tempo de eclipse solar que foi no último dia 25 em Escorpião e que esta semana marca o eclipse lunar por Touro a 16 graus para ir já se situando. Saudações, Juliana, saudações ao pessoal que chega, período semanal, boa noite, abraços de Curitiba, deve estar um gelo em Curitiba, hein, Priscila? Em Pri 82 deve estar congelante, eu soube que foi o mês de novembro, está sendo o mês de novembro mais frio dos últimos 48 anos, e o interessante é que Júpiter esteve em Peixes há 48 anos atrás, como agora. Então, de alguma maneira, tem uma sincronia astrológica até nesse congelante frio sul-sudeste brasileiro. Olá, Shirley, bem-vinda, boa noite, pessoal que chega. Caçanches, eclipse grudado no ascendente. Tá gelado, né, Pre? Congelante, semana congelante essa que passou. Na Bahia tá frio, Fernando. Se na Bahia tá frio é porque estamos em tempos apocalípticos, com novembro de frio na Bahia, né? Apocalípticos os tempos atuais. Então a gente tem um céu da semana recheado de algumas posições. A gente começa a semana aqui já com Vênus quadratura com Saturno, tá rindo? É o apocalipse. Ó, Vênus quadratura com Saturno, começando a semana para recheá-la, né? Num aspecto desafiador. Vênus é um planeta associado a relacionamentos, é um planeta associado a tempos aí de questões de demonstração afetiva, e Saturno que envolve padrão, rigidez, então um tempo aí de desafio com padrões das nossas relações, ou com as caretices, ou com apegos convencionais que pessoas e relações que a gente gosta têm ainda, ou mesmo que a gente é suscetível a deparar. Quadratura Vênus-Saturno é um desafio com o lado conservador, que alguns costumes, pessoas e ambientes ou manifestações conservadoras podem acontecer, acarretar, e também exercitar um time de paciência da nossa parte, né? Quadratura Vênus-Saturno sempre exercita um desafio com os padrões de lugares e pessoas. Boa noite, finalmente consegui assistir sua live ao vivo. Ô, Astro André Souza, valeu, lisonjeado aí, né? Para quem assiste ao vivo, para quem assiste ao longo da semana, bem-vindo e muito bom, muito feliz, muito grato pela audiência da live. Então a gente tem essa semana de quadratura Vênus-Saturno, então serve de exercício para respeito aos padrões e algumas caretices, né, de convivências. É um pouco trecho de Bete Balanço, do Barão Vermelho, né? Não ligue para essas caras tristes, fingindo que a gente não existe, né? Quadratura Vênus-Saturno dá um certo tom de paciência com o lado conservador, com certas friezas, com um certo senso prático. Então a gente não fica muito encanado com certas caras amarradas por aí, e também com uma lentidão na hora de tratar assuntos, na hora de tratar questões materiais e financeiras. Tudo que envolve Saturno também é suscetível a uma certa vagarosidade em algumas questões, às vezes uma certa lentidão, né? A gente vai observar ao longo da semana que teremos quadratura com Saturno também de Mercúrio, do Sol, né? Aspectos aí desafiando o Saturnão na jogada. Então vale um tempo aí de ponderação, paciência
e às vezes uma percepção de um lado conservador nosso, né? 60 Bernadette, 60 milhões de sorrisos. A parada tá dura, porque tá 60 a 58, né? Código Morse, 60 a 58. Então tem que respeitar os padrões alheios, né? Aí tentar baixar os ânimos das eleições, né? Semana eleitoral aí que foi acirrada, né? O astrólogo aqui condizente com o resultado, né? Agradecendo aí os votos das informações prestadas na eleição, na véspera da eleição anterior, né? Acertamos aí algumas diretrizes, o pessoal deixa de seguir às vezes, porque só porque está dando uma propensão a resultado, acho que ele é da esquerda, ele é da direita, então por isso que ele está prevendo isso. Malandro. O malandro é o gato que nasce de bigodes, né? Então, vamos com calma e elegância. Então a gente está num tempo de desafio com compreensão de padrões, de situações e de diferenças. Boa noite, Gui. Hoje, uma hora mais cedo em Portugal. Poxa, uma hora mais cedo em Portugal, que é horário de verão, ou Ana Martins? Interessante, bom saber, bom para corrigir, né? Bom para corrigir. Olá, Kátia, bem-vinda, pessoal que chega. Este é o Céu da semana de 6 a 12 de novembro, período semanal de eclipse, período dessa quadratura Vênus-Saturno, já na segunda-feira, né? Calma e elegância, né, ô Cassantes? Porque pessoal exaltado aí, né, pessoal? Essas últimas semanas foi uma certa faixinha de Gaza em relação ao processo eleitoral brazuca, né? Então, ok. Então temos aí. Olá, Cláudia, boa noite, bom vê-la aqui. Então esse tempo desafiador aí, né, de extremismos acabou. Acabou o horário de verão, Chile. Eu esqueço que vocês estão no outono a caminho do inverno. Interessante. Giovanni, acho que você foi imparcial na previsão eleitoral, mas tem astrólogo que está distorcendo as previsões de acordo. É verdade, né, Giovanni? É verdade. Quando você acerta o resultado em pró de um lado da esquerda e quando você acerta o resultado em pró de um lado da direita, é porque você está sendo imparcial, né? Então, é porque, né, a gente tem uma certa coerência, né? A gente tem uma certa coerência. Mas de Deus nos dê boas notícias, então, seu Guzmão. Vamos tentar, né? Manifestações no Parque Ibirapuera. As manifestações vão estar correndo, né? A questão é que a vizinhança tem cachorros, né? Os cachorros da vizinhança latem, né? Doutora Thaís Braga, oi, boa noite, festejando o seu... parabéns, ô Thaís, feliz ano novo, seu livro vem da live mais esperado. Que honra, parabéns, feliz aniversário. Olá, Tiago Cordeiro, eu não quero saber dessa parada de vereador, não, tô fora. Boa noite, Simone, boa noite, gente que chega. Valeu, a gente tenta ser neutro, né, Giovanni? A gente tenta. Na verdade, eu não sou neutro como posição, eu sou neutro na análise, né? Tem que fazer análise com profissionalismo, com ponderação, né? Então vamos com calma, devagar com dor, que o santo é de barro, né? Então, falamos aí da quadratura Vênus-Saturno, desafios com padrões, desafios com um lado sistemático de lugares e pessoas. A gente pode precisar repensar algumas responsabilidades em relacionamentos. Quadratura Vênus-Saturno é um ponto importante para repensarmos responsabilidades diante de relacionamentos. Repensar responsabilidade diante de relacionamentos não quer dizer assumir responsabilidades necessariamente. Às vezes sim, mas também a gente pode repensar algo que não é da nossa conta e a gente às vezes está a carregar. Então vale essa reflexão também. Então esse tempo de quadratura Vênus-Saturno requer essa ponderação. Às vezes a gente tem que lidar com responsabilidades em algumas relações que a gente está um pouco disperso e tem que, às vezes, mesmo que haja diferenças, haja certos desafios no lidar com certas convivências, a gente acaba precisando
vivenciar as relações com certas pessoas para tratar assuntos em comum, mesmo que a gente às vezes não se dá muito bem com alguém da família, com alguém do trabalho, mas tem que convergir, né? É como a esquerda tentar conversar com o centrão e por aí vai, né? Então é o desafio em achar um meio termo. Tiago Correia, aqui na live você precisa mandar um alô para Gabriel, o maior treinador de São Paulo. Quem que é Gabriel? Gabriel? Ah, bom, sei lá, Tiago Correia, Gabriel, enfim. Então, o Tiago Cordeiro, ele adora umas arruaças, né? Calma e elegância, calma e elegância. Então, a questão do Vênus quadratura Saturno é um bom desafio para lidarmos com responsabilidades diante de assuntos, né? Diante de questões gerais. Olá, Tatiana, saudações gremistas. Somos gremistas também. Gremista e palmeirense, atual campeão brasileiro de 2022. Boa noite, Adriana. Boa noite, pessoal que chega. Esta é a live de 6 a 12 de novembro. Então, quadratura Vênus-Saturno que a gente vinha falando. Atenção com responsabilidades diante de assuntos, diante de questões que envolvam convivências, questões que envolvam responsabilidades diante de convivências. Eu estou fora de candidaturas a vereador. Então, vamos lidar aí com atenção diante, às vezes, de assuntos que às vezes a gente não quer muito lidar ou tratar com uma pessoa, mas a gente tem que tratar. Então, é um pouco essa tônica da quadratura Vênus-Saturno. Certo? Então, desafio em lidar com padrão nas convivências e nos elos de relacionamento. A outra questão nesta semana é o eclipse lunar total em Touro. Terça-feira tem eclipse lunar total em Touro. Aliás, um outro eclipse que vai ter por aí é o da Bonnie Tyler, né? Para quem não sabe, a Bonnie Tyler, do Total Eclipse of the Heart, está no Brasil e teremos, semana que vem, assistiremos Bonnie Tyler. Então tem eclipse total lunar na terça e terá Total Eclipse of the Heart semana que vem. Deixa eu ver aqui mais. Que BBB, Thiago? Tá doido? BBB. Aliás, foi aniversário do Boninho esses tempos, né? Boninho é escorpiano, né? BBB. Faltava essa. Então nós temos aqui, meu povo, nós temos aqui semana de eclipse lunar total. Cadê a arte do eclipse que eu quero partilhar para vocês? Eclipse lunar total é quando acontece esta situação em que, a Terra no meio do Sol e da Lua. A Terra no meio do Sol e da Lua. Eu sei lidar, eu falo e o PL vai para... o PL acho que vai para o Afeganistão, Cris. Então olha lá, eclipse lunar total, a Terra no meio da Lua e do Sol. Sol e Lua de lados opostos, estão vendo? Sol e Lua de lados opostos. Então a Lua está em Touro, o Sol em Escorpião e a Terra no meio. É quando a Terra fica ao meio do Sol e da Lua. Então, eclipse lunar, que a minha mãe faz anos dia 8 de novembro. Poxa, vai fazer junto do eclipse, Ana, vai tempo interessante de transição, né? Eclipse me pega, ascendente Sol. Giovanni, é interessante. Momentos de revelação, de desvendar questões. Eclipse lunar total traz à tona situações, traz à tona questões. Por exemplo, a Juliana, no ascendente o mundo vai acabar? Não necessariamente, mas você pode ficar mais direta, transparente, mudar posicionamento diante de questões, diante de assuntos, diante de algo associado a você. Às vezes algo muda em você ou no próprio corpo, porque é no ascendente, né? Esse eclipse lunar total, galera, ele acontece, uma curiosidade, junto a Urano. Olha só, esse é o céu do eclipse, você vê que a Lua lá embaixo, ela está conjunção a Urano, é o tempo exato do eclipse, tá? Na terça-feira, tá? Exatamente, deixa eu precisar o horário aqui para vocês, às 8 da matina, 8 horas da matina no Brasil. Então o eclipse ali, a 16 graus de Touro conjunto a Urano.
esse eclipse ele já manifestou algumas questões bastante interessantes no desatar assuntos da parte tecnológica, o Musk comprando Twitter, né? Mudando aí as situações associadas ao Twitter. A gente viu, esse eclipse vai dar uma loucura, dizem que vai influenciar as feiras da Zona Norte de quinta, né? É dia de feira, terça-feira, quarta. Vai ser na terça, então já vai ter passado o eclipse. Então, o eclipse lunar em Touro, ele impacta questões da economia, do comércio, da parte financeira, de questões dos alimentos, do lado financeiro mundial, das questões de tecnologia. Quando teve eclipse em Touro, lá em abril, o Musk já teve um movimento para comprar o Twitter, aí depois ele desistiu. Aí esse mês descambou, né? Descambou a negociação e ele, né, já começou a mandar rapaz embora, né? Urano está em oposição. Então, Urano natal, Juliana. Então, Juliana, você. Eu não vou comentar a idade, mas em geral, oposição de Urano, ele marca uma idade ali, os 40 e poucos, né? Porque é o tempo que Urano leva para ficar do lado oposto do Urano natal, tá? Então, quando o Urano está em oposição ao nosso Urano de nascimento, a gente quebra padrões ou sente uma certa vontade de uma carta de alforria, especialmente se tiver no ascendente ou casa 7 em temas de relacionamento, tá? Então esse é um ponto interessante. Cris, na casa 9 são questões associadas a aprendizados, estudos, burocracia, se tiver pendência jurídica, né? E a outra questão é planos de viagens ou contatos à distância também, que pode dar uma propensão a tratativas, né? Então, o eclipse lunar em Touro a 16 graus forma conjunção com Urano, então já é suscetível a impactar, aqui pela minha colinha, questões de hábitos materiais e financeiros do coletivo. Touro é um signo que também tem um fator de moda, estética, pode-se lançar alguma situação diferenciada de moda, ou, né, roupas, ou vestimentas, ou estilo, né? Então dá um impacto em algumas questões até artísticas, ou de moda, ou dos próprios mercados financeiros. Pode oscilar aí um pouco a bitcoins, ou mesmo os temas que envolvam empresas. A gente vê aí que o Twitter, que é uma empresa de tecnologia, está tendo aí umas crises por causa que o Musk está sacudindo a parada. Então é interessante, mas também é suscetível ao semestre algumas inovações, alguns fatores inovadores nos próximos meses diante de temas tecnológicos. Então tem essa questão, Kátia, surgindo a roupa em spray. Está surgindo roupa em spray, Kátia. Olha que interessante. É bem condizente com o eclipse em Touro conjunto a Urano. O eclipse conjunto a Urano tem um fator aí de fator inovador. Roupa em spray deve ser interessante, né? Faz ali um esquema, já sai a roupa, né? Ou então muda o tom da roupa. Já pensou que parada maluca, né? É interessante, inovações da parte estética, da parte de moda, da parte é, financeira e material com questões tecnológicas. Desfile, teve até um desfile, puxa, interessante. Malu Pedrosa, meu touro é essa casa 7 para Natal e nesse ano estou vivendo ele na 1, esse ano está... o touro... O touro está na 7 no mapa natal. Você deve estar falando a revolução, né, Malu? Mas o trânsito na 7 impacta questões de relacionamento, questões de mudança de padrão nos vínculos sociais, né? Dá para moldar e cortar, Kátia, a roupa. Que interessante. Então, a gente percebe aí mudanças na moda, mudanças na estética, em questões de mercados financeiros associados à tecnologia. Pode ter movimentos aí sobre iPhone, ou sobre telefonia, ou sobre conexão, ou sobre o 5G, né? Eu lembro que começou a ter movimentos de 5G no Brasil, antenas já acontecendo a partir do eclipse passado em Touro, que foi o eclipse solar conjunto a Urano. Este é o lunar conjunto a Urano, tá? Então impacta
dinâmica para questões tecnológicas. O eclipse acontecerá em que grau de Escorpião? Então, o Esdras, o que passou foi em Escorpião. O eclipse que passou foi solar em Escorpião a 3 graus, tá? Ou a 2. Foi a foi a 2 graus de Escorpião, né? O que passou dia 25, e o de agora em Touro a 16 graus. 16 graus de Touro. Eclipse lunar em Touro a 16 graus. É claro que, pelo fato de Mercúrio estar em Escorpião, tal, fazendo conjunção ao Sol no mesmo dia, né? Olha, a gente vai observar que esse eclipse tem essa curiosidade. No mesmo dia, ó, a Lua e Urano estão do lado, Sol e Mercúrio estão do outro lado, a 16 de Escorpião. Então esse eixo 16 graus Touro e Escorpião, ele acaba movimentando a jogada, sacudindo o mapa, ou questões associadas a tabus, preconceitos. A gente tem visto aí escolas no Rio Grande do Sul, escolas em São Paulo, expulsando alunos por manifestações racistas pela internet, pelo WhatsApp, grupos, né? Então isso está meio que sendo afrontado, né? Pego, né? E tem que pegar mesmo, né? Então manifesta-se a questões de preconceitos, né? A lua eclipse fará para o Sol Plutão quase exata, né, Esdras? 1 grau quase exata. Até 6, 7 graus de distância eu acho que dá valor para conjunção e oposição. Então, é essa manifestação de preconceitos que a gente está vendo e também esse combate que a gente vem notando também com esse eixo escorpião, touro escorpião, marcando o eclipse, né? Tanto o que aconteceu no dia 25, a 2 graus, como agora, que vai a 16. Né? Então, como ele é conjunto a Urano, manifesta essas questões de tecnologia, inovação, alimentos, a questão econômica. No Brasil, esses ajustes todos, essas questões arquitetando a transição. Né? Então, está muito marcante essa proporção de um ajuste das partes materiais, de questões econômicas, valorizar o que é importante. Né? Então, isso é um ponto que acaba sendo especial. Outras questões, fatores de moda, estética, alimentação, impactam no coletivo, no consumo. Eclipses sinalizam situações já um mês antes, né? Até quando nos ter essa relação de gente. Pois é, Cris, isso aí é algo, olha, que vai. Na verdade, sempre existiu, né? É que agora vem à tona, está vindo à tona com mais intensidade, com mais escancaramento, né? E até pelo fato das redes sociais, do mundo estar escancarando mais as opiniões, né? É isso aí, o Kátia, a alta tecnologia fluindo, né? Então a gente está nesse momento de desafio para uma certa tentativa de exorcizar, e afrontar essas figuras, né? Essas referências, esse estilo, esse mundo meio fascista, racista, né? Extremista, né? Que vem marcando esses tempos aí de Plutão em Capricórnio, no finzinho, o eclipse nessa região Touro-Escorpião, né? A cisma é falta de conhecimento espiritual. É verdade, Kátia, tem todo o nexo, todo sentido, sem dúvida nenhuma. Então temos esse tempo, gente, de eclipse a 16 graus de Touro, eclipse lunar total. Vale observar o eixo, porque além do eclipse ele acontece manifestando, opondo o Sol que estará, o Sol e Mercúrio, né? O Sol e Mercúrio que está pelo 16 de Escorpião, Vênus está ali coladinho também próximo, né? Então pode impactar transições nos relacionamentos, nas convivências sociais, na maneira de nos posicionarmos diante das relações. E a gente, eclipse desvenda também, traz à tona, né? É o que eu digo, é lanterna na caverna. Então brilha, espalha a luz, né? O que estava no breu vem à tona e clareia. Então dá uma manifestação das questões que envolvam esse eixo Touro e Escorpião, especialmente a área de Touro nos 16 graus. Então, pode sondar no mapa astral, né? Okay, pode ter. Aí ao longo do semestre o eclipse tende a
manifestar uma certa consequência, certo? Fati Franca, bem-vinda, boa noite a todos. Então, esse é um tempo de também desafio de questões associados a costumes materiais e até para a gente também lidar com um certo desapego, com um exercício de desapego de coisas que a gente tem ou precisa ter, né? Eclipse por touro também é interessante para uma triagem diante de coisas pertence, o que é interessante manter ou desprender, seja apego material ou até apego emocional, tá? Então, um tempo também para uma reflexão sobre os apegos do que a gente tem um certo costume em manter materialmente e até psicologicamente também, certo? Oi, Alan, boa noite, pessoal que chega. Os eclipses desse ano caiu touro na casa 2, escorpião na casa 7 do seu mapa. O que esperar para... Então, Eucas, você pode ter um parâmetro do período de abril e maio, aliás, todos aí, porque foi épocas dos eclipses em touro e em escorpião também, mas em áreas um pouco mais diferentes da atual. Né? Alguns é a mesma casa astrológica, alguns não. Tá? Mas esse de touro, como ele tem uma proximidade, porque ele acontece a 16 graus, o de touro, o eclipse solar de touro, lá de abril, ele foi lá pelos 10. Então, tem uma proximidade de 6 graus. Questões ali de abril e maio podem ter uma semelhança com o que se viveu ou a área do que se viveu alguma questão poder ter um movimento, ter um agito, ter escancarar questões para tratarmos ou resolvermos ou vir à tona. Tá? Então, casa 2, ou casa, a parte material, parte financeira, questões que envolvam direção dos temas materiais, e casa 7, parte de relacionamentos, vínculos, vida 2, caso tenha alguém, tira a limpo algumas questões, ou pode fazer planos, ou tem um upgrade no convívio da vida 2, do relacionamento e até das vivências sociais também, certo? Então, posto a informação do eclipse, a gente tem também essa questão de Sol e Mercúrio opondo Urano. Cibele pergunta casa 12, Cláudia pergunta touro na casa 6. Casa 12, Cibele, ela tem uma questão interessante de um certo isolamento, de uma certa reclusão, de uma certa sobrecarga de energia que de repente pode estar rolando. Isso pode despertar para temas de espiritualidade, para terapias, se isso foi algo que andou abrindo uma atenção esse ano, dá um start para uma vivência maior, né? Então, um tempo aí também de observação desses temas e até de uma atenção com as energias, né? Com certos sacrifícios que a gente vem tendo e pode dar um stop ou repensar uma postura. Na casa 6, que a Cláudia pergunta, é o ritmo, a rotina, questão da saúde, questão de trabalho, então uma alternância, uma possibilidade de algo remanejar ou repensar alguma direção para a rotina ou para o ritmo do trabalho e até um alerta para a questão da saúde. Tá? Ana Luísa, sou escorpião na 10. Então, eclipse pega a casa 4, Ana, né? Então, desafio aí com questões domésticas, com questões do lar, da família ou alguma demanda material do lar. E casa 10 é o lado profissional, é as direções, né? Ao lado do ritmo de projetos que eventualmente você possa dar uma nova atenção. Só observa, né, Camila? Só observa, né? Com os óculos, né, de Phantom System. Né? Eixo casa 5, 11 em Escorpião ou Aurora? Aí é grupos, né? Amizades. Casa 5 tem o que da vida amorosa, do lado da expressão afetiva, também finanças do lado doméstico, e a casa 11 é ganhos também associados ao trabalho, mas também temas de grupos e amizades que ganham movimentos. Vale para Fernanda também, né? Eixo casa 5, 11. Então, questões de grupos, amizades, tira limpo questões diante de amigos ou de convivências. Né? E a casa 5, se tiver filhos, momentos especiais que os envolvam, ou se tiver planos de
Pode dar uma atençãozinha aí com a cegonha, tá? Também uma atenção com a cegonha, porque eclipse na 5, se tiver planos aí, pode ajudar, tá? Mas também a parte amorosa, pode dar uns flertes, pode subir a maré, tá? Tem filhos, Fernanda? Pode ser um momento interessante de alternância de ritmo para eles, ou alguma novidade de convivência, ou situação que define algo específico para eles daqui por diante, seja parte ritmo, rotina, estudo, a parte amorosa, se for criança, costumes, né, ambientes ou gestos, tá? Tudo bem. E aí a gente tem oposição Sol e Mercúrio fazendo oposição a Urano ao longo da semana, que é essa configuração aqui, Sol e Mercúrio oposição a Urano, tá? Seu namorado te pediu em casamento, florescer do amanhã. Parabéns, parabéns. Olha só, né? A resposta é os outros 500, mas um pedido já vale um ânimo, né? Tudo a ver contigo, né, florescer? Então, tempo especial. Então, oposição Sol-Urano, Mercúrio-Urano, dá indício para mudança de padrão no ritmo do dia a dia, da rotina. Quando Mercúrio e Sol estão opostos a Urano, e ainda mais num tempo de eclipse, pode dar alguns chabus de comunicação na parte virtual, né, na internet. Às vezes cai um sistema aí ao longo da semana. Isso vai ser na terça-feira, tá? Então, moderar, de repente não estranhe se der algum chabu tecnológico, se o negócio de passar o ponto der problema, alguma questão de informação tecnológica ou do computador que atrapalhar, né? Dá uns desafios com parte tecnológica, com banco de dados, com a parte de informação. É bom fazer um backupzinho, tá? Porque dá uns desafios com questões de uso e manuseio dos nossos tecnológicos. Um chabu no celular, um WhatsApp, uma mensagem que dá ali uma distorção, uma mensagem que está aqui vai para outra pessoa. Olha, um cuidado dobrado aí com oposição Mercúrio, Urano e oposição Sol-Urano, tá? Então, vamos monitorar as mensagens para não escrever rápido demais. Quando viu, mandou para, né? Aí tem lá, a pessoa tem Fernanda, tem 5 Fernandas no WhatsApp, vai mandar mensagem para a Fernanda, vai para outra, né? Então, o que esperar desse relatório que sai na segunda, antes do eclipse, será que vai do que está? Não entendi, Cris. O que esperar desse relatório do Bozo? Pode desvendar questões. Já se desvendou algumas questões, né? Né? Políticas de lado, só um parênteses, já se revelou algumas questões por aí, né? Então a tendência é que possa revelar algumas, né? Algumas outras turbulências aí, algumas outras, nossa, né? Tudo isso de prejuízo, né? Mas políticas à parte, polêmicas à parte, é propensão para trazer questões à tona também de informação nos meios de comunicação geral, né? Outra questão com Mercúrio em oposição ao Urano, que acontece essa semana, aqui, é a tensão com o ritmo dos compromissos, algo combinado, podendo se ajustar. De repente marcou alguma coisa na terça, vai para a quarta, ou marcou 6 da tarde, antecipa. Então pode ter uma alternância de ritmo aí ao longo da semana com assuntos que envolvam programação da agenda, né? Escorpião não deixa pedra sobre pedra, né, Camila? Isso é algo que costuma também ser manifestado ao longo de aspectos ou oposições ou eclipses nesse eixo por touro e escorpião, né? Então costuma dar umas paft, né? Esparramar o pó, os sinalizadores e expandirem a fumaça, né? Oposição Mercúrio-Urano, Ju, é na terça-feira, entre terça e quarta-feira, é Sol e Mercúrio, conjunção, e os dois opostos ao Urano, no dia do eclipse, tá? No dia do eclipse. Então, não vale só para a semana, não, vale por um bom tempo, tá? Então as questões de comunicação, pode mudar aí o roteador, pode mudar a fibra da casa, sabe? Fazer uns aparatos de mudança na parte tecnológica do ambiente do trabalho,
né, mudam, né, coisa do sistema que a empresa trabalha, ou o banco de dados da empresa. Às vezes a pessoa tem que se adaptar com as informações do trabalho que antes não se adaptava, ou muda o esquema que é utilizado como ferramenta de trabalho, como material de uso, ou trocou os computadores, sabe? Dá uma boa tendência de mudar. E também mudança no posicionamento diante de pensamentos sobre pessoas. Tá? Sol oposição a Urano, Mercúrio oposição a Urano, é um desafio também com a comunicação para não radicalizarmos com opiniões. Tá? Essa semana parecia que Mercúrio estava. Kátia, essa semana pode dar essa sensação também, porque tem essa oposição. Você mudou a fibra aí de casa, Bel? Ó, interessante, já é um fator. Então, esse tempo de oposição Mercúrio-Urano é alguns desafios com a parte tecnológica, com as partes de serviços, um pouco as consequências dessa paralisação que teve aí ao longo da semana também, tá? Então isso dá indício de um remanejamento do fluxo dos trabalhos, da rotina, do ritmo. Marte está retrógrado também, bem lembrado, Kátia. Então é um tempo também de reposicionar algumas questões, refazer alguns temas, alguns assuntos que ficam aí em evidência, que ficam aí marcando. Tá? Então cuidado aí com a comunicação para não agir de uma forma radical, né? Exercício de compreender as diferenças também, né? Observar a forma de enxergar o outro, ao menos para uma ponderação também. Né? É um bom exercício de ponderação do ponto de vista alheio do coleguinha, né? Como diria na escola. Vamos respeitar a intenção e os pensamentos do coleguinha. E a gente perceber também que a gente não é tão para frentex assim. Né? Então, oposição de Sol com Urano, de Mercúrio com Urano, a gente pode ter um desafio com certas modernidades, que às vezes, de repente, colocam uma coisa nova no condomínio, ou mesmo na casa, ou mesmo no trabalho, e a gente tem que se adaptar também, certo? E um período suscetível à mudança ou alternância na agenda, em coisas que estão programadas para um horário, dar uma alternada para outro horário. Boa noite, Vera Lúcia, bem-vinda! Então a gente tem essa propensão de alternância de ritmo, tá? Então paciência aí com essas questões. Outra colinha aí de Mercúrio Sol é esse cuidado para não querer as coisas muito para já, né? Pode ter uma certa pressa, uma certa vontade de resolver as coisas, porque ao mesmo tempo que tem aspecto desafiador com Urano, tem quadratura de Mercúrio e do Sol com o Saturno também, na quinta-feira, tá? Olha que interessante, hein? Tem desafio, oposição com Urano e a Lua lá, por causa do eclipse, e na quinta, Mercúrio e o Sol fazem quadratura com o Saturno. Então, o Urano ele tem a ver com tecnologia, com inovação, o Saturno tem a ver com padrão, lentidão, vagarosidade. Então, às vezes a gente pode querer fazer alguma coisa num certo ritmo, ou acelerado, e os outros, o trabalho, eles estão num ritmo mais moderado, a gente tem que dar uma recuada porque os outros estão mais devagar, ou são mais conservadores, ou não aceitam que o mecanismo tecnológico ajude, você quer fazer algo usando uma coisa inovadora no trabalho, a pessoa não, vamos fazer assim mais padrão, vamos manter as coisas assim. E às vezes o contrário, às vezes a gente tem uma dificuldade em pegar o inovador. Né? Então a gente pode ter um desafio de adaptação com o que é inovador também ao longo dessa semana. Algumas implantações de tecnologia ou de costumes, ou dar um chabu no portão, sabe o portão de estacionar o carro, que você liga o controle, ele trava. Então pode ter uns desafios aí com as partes digitais e tecnológicas também, mas também nas relações, nas convivências. A gente querer tratar as coisas num ritmo e as outras pessoas quererem tratar num outro ritmo. A gente de maneira mais moderada, a pessoa de maneira mais acelerada, ou o contrário. Tá? Então vale aí uma atenção e um desafio para compreender essa intermitência de ritmo. É uma semana, é a semana toda, o Cris, essa intermitência de ritmo.
gente pensando muito no futuro, pensando muito ali no janeiro já, e você querendo ainda resolver o novembro, né? E às vezes o contrário. Às vezes você pode estar querendo já o ano que vem, mas tem que desalinhar as coisas aqui agora ainda porque não resolveu, tá? Então esse é um ponto. É o eclipse no eixo fixo, Camila, tá? Também. E ainda a quadratura que Sol e Mercúrio fazem com Saturno, tá? Que a gente acabou de dizer. A gente pode ter um desafio com um lado dos padrões, com certa vagarosidade, isso mais para o fim de semana, mais para quinta e sexta, uma certa vagarosidade para resolver questões, uma lentidão, para se adaptar com o que é inovador, para se adaptar ou para tentar resgatar as coisas convencionais que ainda funcionam, ainda que a gente precise buscar algo inovador. Tá? Então é um paradoxo entre o que é inovador, rápido, e o que é conservador e mais lento. Tá? Seja em relacionamento com pessoas, seja no ritmo de trabalho e de rotina. Certo? Já está em 2023, Fernanda? Então, tá vendo? Tem gente que já está lá para frente, tem gente que está agora na vagarosidade, na calma e elegância, né? Então é o entender o ritmo da outra pessoa, tá? Entender o ritmo do trabalho, do mercado que a gente vai, né? Dos lugares. Algumas coisas a gente tem que lidar de forma que mexa com o nosso senso de costume nessa semana, tá? A gente termina a semana com bons aspectos do próprio Mercúrio e Vênus com Netuno, né? E com o Júpiter, mas especialmente Vênus trígono Netuno, Mercúrio trígono Netuno na quinta-feira, entre quinta e sexta, já dá uma melhorada. Mercúrio Netuno é positivo para percebermos aquilo que a gente não percebia, traz à tona o que estava confuso. Então, de quinta em diante, mesmo com esses desafios de lentidão, com algumas questões aí de desafio com o lado careta de algumas pessoas, ou com o lado para frentex, que a gente não se acostuma de outra, né, que é a tônica desse aspecto que Mercúrio e o Sol fazem com Urano e com Saturno, Mercúrio e Vênus formam trígono com Netuno. Tudo que envolve Netuno tem um quê de percepção, de sensibilidade, né? De intuição. Então, meio que dissipa a nuvem, né? É uma limpeza na lente do óculos. Sabe aquela limpeza na lente do óculos que você... Nossa, agora eu estou vendo tudo. Agora que eu estou percebendo o que aquela pessoa quis dizer, né? Então você começa a perceber o sentido de algumas informações, o porquê determinadas posturas, o porquê determinados posicionamentos. Então, Mercúrio trígono Netuno é um facilitador para percepções, para aquele cair a ficha de certos assuntos. E Vênus trígono com Netuno é positivo para pessoas que ajudem a gente a ter essas percepções. Ó que bacana! Vênus trígono Netuno é positivo para contatos com gente que dão aquela condição de percepção para nós. Então, às vezes o terapeuta, às vezes o astrólogo, às vezes um amigo, às vezes uma reunião social, para festas, para eventos, para diversões. É bem bacana para temas culturais que envolvam artes, Mercúrio e Vênus trígono com Netuno. Então é bem positivo para o que a gente vivencia de forma divertida, artística, intuitiva, né? Questão de espiritualidade. E o outro ponto de aspecto, é uma taróloga também, né, Kátia? E outro lado legal de Vênus-Netuno, gente, é o romantismo. É bom para criar um clima romântico, para uma declaraçãozinha aqui ou ali, um flerte, uma paquera. Se já é comprometido, momentos mais românticos, ver aquele filme, escutar um som especial. Aumenta o romantismo, dá uma proporção romântica, leva uma lembrancinha assim fora de hora, aquela guloseima que a pessoa gosta, aquela surpresinha, né? Para organizar uma meditação também, Ju, também vale, como não? Então, um bom aspecto para
questões que envolvam abstrato, que revigorem a energia, revigorem o lado energético, seja pelo espiritual, seja na terapia, seja pela música, pelo lado artístico, né? Bonnie Tyler está fazendo turnê do Brasil, pode dar aquele Total Eclipse of the Heart, né? Então vai dar um mantra aí que a Camila também dá uma sugestão, né? Vênus Netuno em bom aspecto também favorece um romantismo, um love's in the air, né? Questão do Covid está dando um certo surtinho aí, né, Cris? Mas a questão Covid é o fato também do Júpiter ter voltado à conjunção com Netuno. Essa conjunção acontecia no começo do ano, essa conjunção acontecia entre março e abril lá de 2021, tá? Então, desde o fim do mês, Júpiter e Netuno voltou à conjunção, porque o Júpiter voltou para Peixes, certo? Ali embaixo, ó, Júpiter verdinho, Netuno azulzinho. Então, voltou casos de Covid, né? Mas a coisa ali, sob controle, vai funcionar como uma certa epidemia de gripe, tá? Não dá indício de questão tão problemática quanto anteriormente, né? E também, voltando aí, não, o Júpiter-Netuno não. O Júpiter-Netuno não chega a ser exato, porque o Júpiter logo ele já volta para Áries 20 de dezembro, tá? Então, não tem indício de algo mais problemático. Boa noite, Fernanda! Bem-vinda! Então, a gente tem no final da semana o Mercúrio e Vênus em trígono com Netuno, que é um benéfico para as questões de arte, cultura, romantismo, para percepções de assuntos que a gente não percebia, mas principalmente também para uma clareza, para a gente também não ficar muito confuso, algumas coisas que a gente vinha sem tanta praticidade, né? Podendo ter uma clareada, umas percepções melhores para dar andamento em assuntos que estavam um pouco confusos por causa de detalhes ou muita praticidade, certo? Então, aqui no Rio... tá tendo variante, né, Bel? Tá tendo variante geral. É que a galera não tá colocando tanto na mídia, né? Então, vale essa atenção, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 6 a 12 de novembro. Terça-feira tem eclipse lunar total. Esse momento aí de impacto em desafio com padrões. Olhar aí os 16 graus de touro e esse eixo 16 touro e escorpião, porque Sol Mercúrio está por escorpião também junto ao eclipse, opondo o eclipse, né? Então tem todo esse lado da transição, né? Do impacto. Gostou da conjunção Júpiter-Netuno? Ela impactou no começo do ano. Então esse tempo de eclipse na terça-feira, marcando aí transição, semana movimentada, realmente, Juliana, né? Desafio aí das quadraturas que Sol e Mercúrio formam com o Saturno, mais a oposição com Urano, o desafio em lidar com o padrão e com as lentidões e com o que é conservador, além dos desafios com o que é inovador, com o que é tecnológico, né? Com o que envolve algo abrangente para nos adaptarmos ao que é novo também essa transição de padrão com inovação, né? E também com estilo de pessoas conservadoras e desprendidas. Tanto para um lado como para o outro, a gente é propenso a se deparar com esse desafio de compreensão e achar o meio termo, né? E achar aí um lado de flexibilidade, calma e elegância também, certo? Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Cris. Obrigado, Fati. Obrigado, Ana Martins. O pessoal que acompanha. Semana movimentada mesmo, Juliana. Tá? Calma e elegância aí no eclipse. Não priemos cânico. 6 em 6 meses tem eclipse. Né? Obrigado, Fernanda. Obrigado, Vera Lúcia. Olhar aí os 16 de touro para dar uma monitorada. Qual planeta pega, qual casa pega. Porque aí vai dando uns insights, vai dando uns starts. E pode fazer um paralelo aí com o período de abril, que tivemos eclipse por touro também, conjunto ao Urano. Certo? Pessoal, obrigado, Camila, Chuchu. Ótima semana a todos. Calma e elegância, um abraço, boa noite. Tchau.